Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Trago aqui uma palavra para inspirar a muitos. Eu sou muito cobrado por eu não fazer curso de teologia, por eu não estudar em escolas de homens, baseado na palavra de Gálatas, capítulo 2, escrito assim, versículo 1. 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Amém? Paulo está falando aqui que depois da sua conversão, do capítulo 2 aqui, ele aguardou 14 anos para voltar, junto com Barnabé e também Tito, a Jerusalém. E baseado nisso, os teólogos dizem que Paulo, depois da sua conversão, estudou 14 anos para depois começar o ministério. E cai por terra essa mentira, porque eu nunca fiz teologia. A palavra que eu prego é revelada pelo Espírito Santo do Senhor. E com estudo bíblico. Teologia é estudo do homem sobre a vida de Cristo, sobre a Bíblia. Agora, o estudo bíblico é estudo da palavra revelada, a maior profecia que o Senhor nos deixou. E no mesmo livro de Gálatas cai por terra esse ensino errado teológico que diz que Paulo se preparou 14 anos. No capítulo 1, a partir do versículo 15, e eu sempre incentivo os meus seguidores a estudar todo o capítulo dentro do versículo que eu estou pregando. Capítulo 1, versículo 15 diz o seguinte: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefás e permaneci com ele 15 dias. Não vi outro apóstolo senão Tiago, o irmão do Senhor. Amém? Então Paulo aqui, ele está falando que ele foi chamado por Deus antes de ser gerado. No útero materno da tua mãe, ele foi chamado. E assim também é o meu ministério. Eu ainda antes de cristão, Deus me mandou parar o carro, eu estava trabalhando e me mandou entrar numa igreja. E eu até persisti em não entrar, porque eu não gostava de igreja evangélica. E quando Deus insistiu comigo, e eu encostei o carro e entrei naquela igreja, quando eu passei o corpo completo, o Espírito Santo veio sobre mim, e eu fui batizado no Espírito Santo naquele momento. E o Senhor me revelou meu chamado pastoral. No exato momento eu já tive a revelação do meu chamado. E a partir dali eu comecei a ter experiências com o Espírito Santo. Experiência de visão, experiência de cura, experiência de revelação da palavra. E ele me chamou para pregar uma palavra de exortação, inclusive a líderes. Eu já fui expulso de igreja. Eu já fui expulso de igreja por eu exortar os líderes nos seus erros. E eu não tenho grande sabedoria de estudo, não tenho teologia, e pastor veio falar comigo, eu tenho teologia não sei aonde, eu tenho estudo não sei aonde, mas eu falei, você está no erro. E falei com amor e carinho. E não me aceitaram, eu fui expulso da igreja. E Paulo da mesma forma, eu era chamado de baderneiro, Jesus foi chamado de baderneiro. Paulo foi chamado de baderneiro porque exortava a liderança que estava no erro. Exortação com amor e carinho, com respeito à pessoa, para trazê-la de volta para Jesus. Mas as pessoas na arrogância querem dizer que Paulo estudou 14 anos, o que é uma mentira. Que Paulo se preparou 14 anos. Aqui a palavra diz: decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém. Mas assim que ele se converteu, lá em Atos diz que imediatamente após a sua conversão,
Paulo iniciou o seu ministério. Paulo iniciou o seu ministério de pregação logo após a sua conversão. Não se prenda se você tem um chamado do Senhor. O pastor, ele não precisa de curso de teologia. Quando eu chego numa igreja e me exige um curso de teologia, eu vou embora. O curso de teologia é bom? É. Quem quer fazer? Pode fazer? Sim. Mas o estudo bíblico, esse é fundamental para conhecermos a vontade do Senhor. O estudo bíblico é a palavra revelada do Senhor. Amém? E nós podemos sim. Aquele que é chamado, Jesus disse, siga-me. Aquele que faz curso de teologia não se forma para pastor, se forma para teólogo. Ele é um estudioso da palavra de Cristo. Ele não tem a palavra revelada por se fazer teologia. Ele não tem autoridade do céu porque fez teologia. Ele não tem unção do Espírito porque fez teologia. O chamado do Senhor, ele disse, venha. E Pedro, por exemplo, que era iletrado, ele teve a revelação da palavra através do Espírito e se transformou num apóstolo do Senhor. Um dos maiores homens de Deus, servo do Senhor, o maior homem, um dos maiores em abrir igrejas, em pregar o Evangelho pela palavra revelada do Senhor. Teologia não forma pastor. Chamado. Quando Jesus chama, aquela pessoa ouve a voz do Senhor, como eu ouvi. E ele me revelou, você é meu pastor. Esse sim, esse tem a unção do Senhor. Esse tem o chamado. Assim como eu tenho, mesmo sem teologia, eu tenho o chamado do Senhor para pregar o Evangelho. Eu tenho a revelação da profecia do Senhor, que é a Bíblia, para pregar o Evangelho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe e fique na paz.